Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. Meu nome é Letícia e a gente vai continuar falando sobre tempos verbais. Só que dessa vez, ao invés de falar presente, passado, a gente vai falar um pouquinho sobre futuro. Para falar sobre futuro em inglês, eu tenho algumas formas diferentes e alguns usos diferentes, então a gente vai dar uma olhadinha neles, como eles funcionam, em que situação fica melhor usar cada forma. Okay? A primeira forma que a gente vai ver é o Simple Future, né, o futuro simples, que é formado com o auxiliar will. Então, o will ele expressa decisões, né, geralmente decisões tomadas no momento, ou seja, uma fala espontânea. Se eu vejo, né, que o telefone está tocando, the phone is ringing, e aí eu grito, né, para minha mãe ou para minha irmã, I'll get it, né, tipo, eu atendo, eu vou atender. Isso foi naquele momento, foi espontâneo. Então, I will get it, né, eu vou atender, pode deixar. Ou então eu vejo alguém carregando 2 caixas, né, sofrendo com aquelas caixas, e a pessoa fala, nossa, these boxes are too heavy, essas caixas estão muito pesadas. Então, eu naquele momento decido, I'll help you, né, vou te ajudar. Então, o futuro simples, will, tem alguns outros usos, a gente vai ver mais pra frente, mas o uso básico dele são essas decisões tomadas no momento, são reações espontâneas a algum fato, certo? Entretanto, né, na forma interrogativa, o will ele pode expressar uma recusa. Então, por exemplo, How old is Aunt Agnes? Né? Quantos anos tem a tia Agnes? I don't know. She won't tell me. Então, eu não sei. Ela não vai dizer, ela não quer dizer. She won't tell me. Né? Uma recusa, então, a dizer quantos anos ela tem. Ou um outro exemplo. The car won't start. Maybe the battery is dead. Então, o carro ele não quer funcionar, não quer ligar. Então, talvez a bateria esteja, né, tenha acabado, esteja com algum problema. Então, won't start, né, a bateria se recusa, né, o carro se recusa a funcionar. Então, a forma negativa do will é will mais a partícula not, só que se eu contrair, ele fica won't, como a gente viu nos exemplos. Então, vamos dar mais uma olhadinha, né, mais de perto nessa estrutura. Para usar o Simple Future, né, o futuro simples, a gente vai ter um sujeito, o will, que é o nosso, né, a nossa expressão de futuro nessa frase, e um verbo no infinitivo, ou seja, na forma básica dele, sem o to. Então, num exemplo, she will finish her work tomorrow. Ela vai terminar o trabalho dela amanhã, né? She, sujeito, will, a expressão do futuro, e o verbo finish na forma básica, né, no infinitivo. Na interrogativa, é só inverter a posição do will com o sujeito. Então, ficaria Will she finish her work tomorrow? Ela vai terminar o trabalho dela amanhã? Só inverter e passar o will na frente do sujeito. E na negativa, como a gente viu, No, she won't. Né? Então, não, ela não vai. Won't é a abreviação de will mais not.